Te convidar a abrir em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Lembrando que nós estamos nos nossos cultos, amém? Sendo transmitido pelo Facebook oficial da nossa igreja, Bola de Neve Mongaguá. Amém? Então é importante que você não só participe deste culto, que você possa assistir da tua casa, mas que você possa ativar o meio que você vai ser avisado, amém? Dessa programação, que você possa estar sendo conectado. Então, se inscreva no canal, né, do Face, e também ative ali para que você possa receber a palavra, amém? E também você seguindo a nossa página, tanto no Instagram, que é Bola de Neve Mongaguá, quanto no Facebook também é o mesmo nome. Você vai estar recebendo as informações, você vai estar antenado, você vai estar podendo ter a agenda da igreja, amém? Logo mais nós iremos passar por tudo isso que nós estamos vivendo, e nós estaremos voltando com as nossas atividades presenciais, nossas atividades também que são os ministérios, amém? E muito provavelmente quando nós voltarmos aqui para o culto presencial, vai ser reduzido. Então nós faremos aí talvez um rodízio, ou então você vai ter que se inscrever. Eu não sei como que nós vamos organizar isso, mas assim que voltar nós vamos estar organizando dessa forma. E você precisa estar atento para que você possa estar aqui conosco, amém? Em nome de Jesus, em breve nós estaremos assentados aqui e você vai poder estar pegando um culto conosco aqui em nome de Jesus, amém? Você vai poder sair do teu lar, você vai poder sair com a tua família, de repente vir para a igreja mais uma vez, né? Nós vamos colocar todas as condições de início, mas a cada dia que passa nós estamos avançando, amém? Cada dia que passa nós estamos avançando para quê? Para poder voltar com todas as nossas atividades. Isso não vai ficar para sempre, amém, igreja? Não vai ficar para sempre, isso vai passar, amém? E está passando. A cada dia está passando, nós podemos já identificar em outros países que estão à nossa frente, aí que começou antes essa pandemia, né? Esse vírus, e que já estão voltando para a sua rotina aos poucos, e é assim mesmo, amém? Nós aos poucos iremos voltar para a nossa rotina, para os nossos afazeres, para as nossas coisas. Então, se conecta conosco, amém? Se você não fez isso, faça. Em nome de Jesus. Nós temos também um canal, né? Eu abri um canal no YouTube, que é o PR, espaço Gilberto Miranda, facinho, você também está aí. Então se inscreva também, você tem ali os vídeos, amém? Além de ao vivo, nós depois disponibilizamos esses vídeos, você pode mandar para alguém, você pode abençoar a vida de alguém, você pode rever de novo, amém? Você pode rever a palavra. Quantas são as palavras que eu revejo, não só minha, mas de preletores que falam comigo, que ministram a minha vida, como o meu pai espiritual, o apóstolo Rina, pastora Denise, também tantos outros, amém, deste ministério que nos abençoam, amém? Mas faça isso, ok? E multiplique esta mensagem, multiplique essa palavra, não retenha, ok? Se você já abriu em 1 Samuel 30, versículo 1, diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo. Aqui fora mulher de Nabal,
Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Só até aí. Davi foi uma pessoa como eu, como você. Davi foi uma pessoa que era humano. Era uma pessoa como eu e você, que tinha suas atividades, que tinha sua rotina. Davi era apenas um número em meio à sociedade. Ele era mais uma pessoa em meio à sociedade. Davi era alguém que vivia sua vida normal, sua rotina, suas coisas. Uma pessoa que tinha suas atividades comuns, como eu e você, atividades do dia a dia. Quando ainda jovem, cuidava das ovelhas do seu pai. Quando ainda jovem, ele tinha a missão de cuidar das ovelhas, e assim como outras tarefas que não foram citadas no livro. Davi, ele limpava, ele participava, ele limpava as coisas, ele limpava ali aonde ele tinha sua responsabilidade, suas afazeres, as coisas que ele tinha para administrar. Ali ele cuidava do alimento daquelas ovelhas, daquele rebanho. Ele vivia a sua vida de forma normal. Ele vivia a sua vida como eu e você. Uma vida normal. Uma vida com seus desafios, uma vida com seus momentos de prazer, seus momentos de realizações, seus momentos de vida, uma vida qualquer, uma vida comum. Teve vezes que ele venceu um leão, teve vezes que ele venceu um urso, teve vezes que ele teve que vencer para poder proteger o rebanho, proteger as ovelhas do seu pai. Ele teve que vencer algumas lutas iniciais ali na sua vida, algumas coisas que apareceram, que o surpreenderam talvez, lutas que ele precisou vencer. Quantos leões você precisa vencer? Quantos leões você já teve que vencer na vida para proteger a tua casa, para proteger a tua família? Quantas vezes você teve que vencer leões? Amém? Dizem que o homem, ele tem que matar um leão por dia. Ele mata um leão por dia. Dizem que alguns homens fazem isso, matam um leão por dia para viver, para sobreviver, para poder sustentar a tua casa, a sua família, para conseguir chegar ao final do dia e ter um resultado positivo, um resultado que favorece a casa, que favorece a tua vida. E tem outros que dizem que as mulheres, elas matam um leão por dia, e ela faz daquele leão, ela corta, ela limpa aquele leão, ela prepara aquele leão, ela cozinha aquele leão e ainda serve para toda a família. Quantos concordam com isso? Amém? Eu acho que o autor dessa frase aí queria colocar a mulher em vantagem, né? Não sei, mas amém. Existe a frase, eu achei curiosa e coloquei aqui para poder citar, amém? Então, quantas vezes na vida você teve que se divertir? Na verdade, quantas vezes na vida você teve que se revestir de coragem? Amém? Quantas vezes você teve que se revestir de coragem? Quantas vezes você teve que se revestir na sua vida de ousadia? Quantas vezes você precisou se revestir daquilo que te possibilitasse ir adiante? Quantas vezes você necessitou de revestimento para vencer uma etapa? Davi teve uma história para contar. Davi teve uma história assim como eu e você. E na sua história, na história de Davi, um dia ele viveu um desafio de enfrentar um gigante.
Quantos aqui já inventaram um gigante? Um gigante, Golias era o gigante, ele enfrentou o Golias, e Golias ele já tinha enfrentado o exército de Deus há 40 dias. Há 40 dias ele enfrentava todo o exército de Israel. E nenhuma pessoa era capaz de se levantar contra aquele gigante. Mas Davi, ele se colocou na condição e ele enfrentou um gigante. E trazendo para a nossa vida, quantas vezes você enfrentou um gigante que você achou que não ia passar, que você não ia vencer? Quantas vezes talvez você olhou para esta fase, ou até nos dias de hoje, nesta semana, você enxergou toda essa situação como um gigante. E isso te fez sentir um sentimento de desespero, um sentimento de desânimo, um sentimento de tristeza bateu na sua porta. Um sentimento de derrota bateu à sua porta. Um sentimento de falência bateu à sua porta. Quantas vezes você teve que enfrentar um gigante? Quantas vezes você teve que lutar como Davi lutou? Quantas vezes você teve que enfrentar as coisas que você não queria enfrentar, que você não queria, não desejou? Teve dias que você teve que lutar contra a sua própria carne. Teve dias que você teve que lutar com as opressões da vida. Quantas vezes você teve que lutar contra o inesperado, contra aquilo que você não esperava, contra aquilo que você, puxa vida, que eu estou vivendo, o que eu estou passando? Puxa, até semana passada estava tudo bem, estava tudo fluindo, o meu barco estava de vento em polpa, as coisas estavam acontecendo favoráveis, estava tudo favorável. Mas de repente as coisas te pegaram de surpresa, de repente as coisas que você não contava passou a acontecer. É tanta luta que você já perdeu as contas de tantas coisas que você já passou para se manter em pé. Davi viveu dias de lutas e dias de guerras. Davi foi um exemplo de pessoa que viveu lutas, que viveu guerras, que viveu muitas lutas e muitas guerras. Davi viveu perseguições dentro da sua própria família. Davi viveu uma perseguição contra o rei. O rei perseguia Davi simplesmente por ciúme, simplesmente por ego, simplesmente porque viu um garoto, um jovem se levantando, alguém que era pequeno, mas que foi aclamado após derrotar Golias. Quantas vezes Davi viveu situações de lutas e de guerras? Ele é um exemplo disso. Ele é um exemplo para todos que querem viver dias, que vivem dias de lutas, que vivem dias de guerra, que vivem dias de perseguições. Olhe para a vida de Davi e você vai encontrar um homem com características assim, que viveu e que passou e que coloca e que carregou na sua vida as marcas da perseguição, das lutas e das guerras. Teve dias que ele teve que fugir do seu inimigo. Teve dias que ele teve que ser estratégico. De estratégia, ele teve que usar estratégia, ele teve que ser esperto, inteligente. Teve dias que ele mesmo na caverna, ele teve que ser misericordioso. Estava diante do seu inimigo, daquele que queria o matar, mas ele tem misericórdia. Ele, ai de mim, se levantar contra o rei, contra Saul. Ele simplesmente apenas corta um pedaço da sua orla. Mas ele tem misericórdia, ele não avança para cima daquele que queria o matar. Teve dias que Davi teve que cuidar das emoções de um povo abatido. Além de lidar com a sua própria emoção, além de ter que controlar suas emoções, além de ter que cuidar da sua vida, além de não entrar em desespero, além de não tentar contra a própria vida, ele ainda tem, dentro de uma caverna, ele tem que cuidar das emoções de um povo abatido, de um povo falido, de um povo endividado, de um povo que estava com a sua vida financeira detonada. Ele teve que cuidar de um povo desacreditado, um povo que não acreditava neles mesmos, pessoas que não acreditavam nelas mesmas, pessoas que estavam ali desacreditadas. E ele teve que cuidar dessa gente, teve que cuidar dessas pessoas. Ele teve que cuidar de um povo desanimado, de um povo que não conseguia enxergar o futuro, que não conseguia enxergar as próximas estações, que não conseguia enxergar o que estava por vir, aquilo que poderia ser preparado por Deus.
mas um povo que um dia se tornaria um exército valente, um povo que se tornaria um dia um exército com força, um exército forte, um povo abatido, mas que seria transformado em um exército poderoso aqui na terra. Diga, é possível. Davi vive as suas fases, a fase do anonimato, a fase que ninguém ouvia, a fase que ninguém reconhecia o que ele fazia, a fase que ele vivia escondido, a fase que ninguém nota, uma fase que faz com que a pessoa seja tratada, porque a pessoa que vive sem ser notada, ela é tratada no seu caráter. Depois ele passa para a fase das perseguições, ele é perseguido pelo rei da sua cidade, da sua nação, ele é perseguido constantemente, mas também existem as fases, ele vive a fase das conquistas, e agora ele se apresenta como um exército forte, e agora ele se apresenta como um exército para vencer, e agora ele se apresenta com um exército que vencia, um exército forte, e depois de tantas experiências, Davi se encontra diante de mais um desafio, de mais um momento, de mais um passo que ele tinha que dar, de mais um desafio que aparece na sua frente, algo que ele nunca tinha vivido, algo que era novo, algo que estava ali acontecendo e que seria mais uma experiência na história deste homem. Davi e seus soldados, eles retornam a Ziklag, eles retornam até aquele lugar, aquela cidade, eles retornam até o refúgio, até onde os seus filhos, aonde as suas mulheres, aonde suas crianças estavam vivendo, ali aonde eles descansavam, aonde eles tinham tempo com a família. E após 3 dias eles descobrem que os amalequitas tinham saqueado, eles tinham atacado a cidade, eles tinham levado suas mulheres, eles tinham levado os seus pertences, os amalequitas, eles tinham incendiado toda a cidade, eles tinham destruído tudo. Davi e seu exército viram suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. E o que não podemos fazer diante de uma situação assim? Ao se deparar com situações como essas, o que nós não podemos fazer? Ao se deparar com uma situação como essa, o que aqueles homens não podiam fazer? Diga, não podemos desistir. A palavra diz no versículo 4 que Davi e seus soldados choraram em alta voz. Eles ficaram tristes, eles ficaram abalados, e isso é aceitável. Nós não podemos rejeitar uma situação como essa, de onde os homens ali, eles começaram a chorar em alta voz, porque eles estavam diante da destruição, eles estavam diante de uma situação horrível. É natural alguém se sentir profundamente triste numa situação como essa. Diante de certas realidades como essa, é claro que um homem, é claro que um valente, é claro que pode ser o cara que é o mais valente de todos, ele vai se sentir profundamente triste diante de uma situação como essa. Uma criança fica triste, um jovem fica triste, um adulto ou um idoso, eles ficam tristes, sim. Por quê? Porque isso é um sentimento que existe e não há como negar. E não há como negar um sentimento que brota de dentro de uma pessoa quando a realidade é como essas, onde há perdas, onde há a falência, onde há uma situação que é inesperada e que atinge pelas costas. Principalmente quando você é pego de surpresa, principalmente quando o oposto das coisas que você queria acontecem. Ou seja, aquilo que você não queria, aquilo que você não planejava, aquilo vem acontecer. Davi se sente sem chão, Davi se sente totalmente sem chão, ele se sente totalmente um barco à deriva. Algo deu errado naquele dia.
Algo verdadeiramente deu errado naquele dia, e é normal Davi e seu exército ficarem extremamente abatidos. O que não é normal é uma pessoa permanecer assim, abatida. O que não é normal é uma pessoa permanecer em uma situação como essa. O que não é normal é a pessoa permanecer para sempre, chorando, triste, profundamente abatido. Então Davi, ele pede um colete sacerdotal. Davi então chama alguém e pede um colete sacerdotal. Davi se levanta para pedir uma direção. Davi se levanta e se reveste com um colete sacerdotal e busca em Deus uma direção naquele momento. E o colete sacerdotal está ligado ao ofício sacerdotal. O colete sacerdotal está ligado a um ofício de alguém que representa a Deus aqui na terra, que se levanta como líder, que se levanta para ter um relacionamento, que se levanta para trazer uma mensagem de Deus, que se levanta para abastecer um povo, para abastecer pessoas. E o colete sacerdotal está ligado ao ofício, está ligado àquele que busca uma resposta em Deus. Então não adianta só se lamentar, é necessário buscar uma resposta. Davi mostra que não adiantava ficar o tempo todo se lamentando, abatido. Ele se levanta, coloca um colete sacerdotal e busca em Deus uma resposta. E quando o sacerdote se levanta para buscar uma resposta em Deus, este homem vai em direção ao Eterno. Este homem vai em direção ao rei. Este homem, ele pode até se curvar, mas ele se curva diante de Deus. Este homem, ele pode até colocar a sua boca, a sua face diante do pó, mas ele busca, ele toma uma atitude como essa, porque ele está direcionando a sua oração e a sua vida para obter um recurso, para obter uma resposta, para obter uma direção que vem do alto, uma direção certa para a sua vida. Quantas pessoas estão deixando de ser sacerdotes? Pessoas que estão negligenciando o seu ofício. Quantas pessoas estão deixando de tomar uma atitude sacerdotal? Quantos homens estão abrindo mão da sua função de buscar a resposta em Deus para a tua família? Quantos homens estão deixando de vestir um colete, de chamar a responsabilidade para si e de dizer, olha, eu vou buscar, eu vou direcionar, essa responsabilidade é minha. Quantos homens não estão vestindo o seu colete sacerdotal? Homens, vocês nasceram para ser sacerdotes. Homens, vocês nasceram para uma responsabilidade. Homens, vocês nasceram para um ofício aqui na terra. Sacerdotes são homens que assumem o seu compromisso de liderar a casa, de liderar uma família, de liderar sobre um relacionamento com uma aliança de casamento. Se você não está sendo um líder que busca a Deus, você está deixando de ser um sacerdote. Se você está deixando de liderar, você está deixando de ser um sacerdote. Só que você não foi feito para isso, você foi feito para ser um sacerdote de Deus. E quando você vive o seu ofício sacerdotal, as coisas mudam ao seu favor. Quando você passa a exercer o teu ofício aqui na terra, quando você passa a chamar a responsabilidade para você, quando você passa a ser e a representar, a ser o seu ofício, a ter o teu ofício, a não negligenciar o teu ofício aqui na terra, quando você passa a buscar a Deus uma resposta para a sua família, para o teu ministério, quando você passa a ser um sacerdote, tudo muda a seu favor. Sua família deseja isso. A sua família deseja isso de você. Os seus filhos desejam isso de você. A sua esposa deseja isso de você. A sua esposa deseja que você se transforme em um homem que assume as suas responsabilidades diante de Deus. Homens, chegou a hora de vocês vestirem o colete sacerdotal. Chegou a hora de vocês vestirem o colete sacerdotal, chegou a hora de sair de cima do muro, chegou a hora de você assumir o papel que Deus te deu.
Chegou a hora de você colocar a mão no teu peito e dizer: olha, eu estou revestido de Deus, da autoridade de Deus, e eu assumo o meu papel aqui na terra. Eu sou um sacerdote do Senhor, eu tenho essa consciência sobre a minha vida. Deus não desenhou um projeto de pessoas que fogem da luta. Deus desenhou um projeto com pessoas que assumem o seu papel para vencer. Davi chorou sim, Davi ficou triste sim, Davi passou ali um período de profunda tristeza, chorou em alta voz junto com todo o seu exército, mas no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, em lançar pedras sobre a tua vida, em tirar a vida de Davi. Só que Davi optou em vestir o colete sacerdotal naquele dia. Só que Davi optou em chamar a responsabilidade. Só que Davi naquele dia, ele assume o seu papel naquele momento. Homens que me ouvem, preste atenção. Homens que estão aí conectados, preste atenção. Deus usa mulheres? Sim. Deus usa mulheres? Sim. Deus usa a sua esposa? Sim. Deus usa seus filhos? Deus usa os jovens? Sim. Deus usa as crianças? Sim. Deus usou até a mula de Balaão. Mas meu amigo, Deus quer falar com você, Ele quer usar você. E através de você, é através de você que o sacerdócio de Deus vai acontecer aqui na terra. É através da tua vida que o sacerdócio de Deus vai acontecer aqui na terra. Se existe um homem de qualquer idade do teu lado, se existe alguém, um homem de qualquer idade do teu lado, diz para ele: não importa as suas dores, você foi desenhado por Deus para ser sacerdote. Diga para ele: não importa as suas dores, você foi desenhado por Deus para ser sacerdote. Diz para ele: não fuja das suas responsabilidades. Seja homem, não fuja dos seus compromissos. Sacerdote, você vai conseguir, você vai ter sucesso, você vai dar certo. Quantos estão comigo? Então, depois de chorar, Davi veste o colete sacerdotal. E ele pergunta para Deus: devo perseguir estes invasores? Devo perseguir estes invasores? Davi não disse: olha, devemos perseguir. Ele falou: devo eu perseguir esses invasores? Ele chamou toda a responsabilidade para ele. Existia uma nova fase naqueles dias para acontecer. Existia uma nova fase diante de Davi. Existia uma nova fase diante daqueles homens guerreiros. Um homem que já tinha passado por muitas coisas até aquele dia. Muitas coisas ele já tinha passado, muitas coisas ele tinha presenciado, muitas lutas já tinha vencido. Mas ele estava mais uma vez diante de um desafio novo. Nós nunca saberemos o que está por vir. Nós nunca saberemos o que está para acontecer. Nós nunca saberemos qual é o próximo desafio, o que está para acontecer. Nós nunca saberemos o que pode acontecer. Mas como permanecer firmes diante das próximas fases? Como podemos permanecer firmes diante dos próximos acontecimentos? Como permanecer inabalável? Como exercer o nosso papel? Como ser alguém que continua, que não para no meio do caminho? Como ser alguém que está disposto a seguir e a dizer: Senhor, o que devo fazer? Eu devo perseguir
Ou eu devo abrir mão disso? Devo partir para esta direção ou para aquela direção? Eu devo unir a família agora? Eu devo fazer uma reunião familiar? Eu devo reunir as pessoas que estão comigo? O que eu devo fazer agora? Qual é o meu papel? Como exercer o nosso papel? Como permanecer inabalável? Como estar firme, permanecer firmes diante das próximas fases? Eu quero ler para você um texto que está em Efésios 6, versículo 11, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Em outra versão diz, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Diga, revestidos para a próxima fase. O apóstolo Paulo escreve uma carta. O apóstolo Paulo se preocupa em preparar as pessoas. O apóstolo Paulo está diante de um povo de Efésios e ele está preocupado com que aquelas pessoas possam, e com toda a autoridade, tenham a oportunidade de viver e vestir vestes celestiais. O apóstolo Paulo escreve sobre uma veste celestial, uma veste capaz de nos manter firmes, uma veste que é capaz de nos manter separados por Deus, uma veste, e Paulo fala sobre uma armadura de Deus, uma armadura que nos faz estar preparados. Diga, preparados. Uma veste que nos faz vestir um cinturão da verdade, que nos leva a ter transparência, que nos livra e que te livra da mentira, que faz você vestir um cinturão da verdade. A verdade vai estar na sua vida, a verdade vai estar em ti. Uma couraça, essa veste ela tem uma couraça do quê? Da justiça. Uma couraça da justiça, um colete que te reveste da justiça de Deus, que te reveste de uma justiça santa, que te reveste de uma justiça que está no alto, uma justiça do reino de Deus. Um colete que vai te blindar com uma justiça que vem do alto. Essas vestes, ela tem as sandálias que levam o evangelho da paz, que leva as boas novas, que leva a luz que te guia. São vestes que te oferecem o escudo da fé. São vestes que faz com que você não seja atingido pelas setas, amém, malignas, pelos pensamentos impuros, pelos pensamentos que podem influenciar a tua vida, pelos dardos inflamáveis. Sua fé estará guardada por Deus, sua fé será blindada por Deus. Nele você terá um capacete que te livra dos pensamentos impuros. Nele você terá um capacete que te livra dos pensamentos rebeldes. Porque nós sabemos que a rebeldia, ela não faz bem, ela não nutre ninguém. A rebeldia só afasta você dos teus próprios caminhos e dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Mas quando você reveste, quando você se veste, quando você tem acesso a essas vestes, quando você coloca esse capacete, ele te livra dos pensamentos rebeldes. Ele te livra dos sofismas que há na mente, daquelas barreiras, daquelas fortalezas que acontecem. Por quê? Porque você está revestido de uma veste que te prepara para as próximas fases. E com essas vestes você terá a espada do Espírito. Você vai ter algo para guerrear, você vai ter uma palavra, você vai ter algo para te defender, mas também que vai te levar a guerrear e a vencer. A palavra de Deus vai estar nos teus lábios, vai estar na tua boca.
Você vai ter uma espada à sua disposição. Você vai viver revestido para as próximas fases. Efésios 6, do 14 ao 17, diz que existe uma veste que te guarda e te protege contra as ciladas, contra os ataques. Uma veste que te reveste de autoridade espiritual, que te dá autoridade. Você já não vai ser mais o mesmo nas regiões celestiais. Você vai ser diferente. Você vai ser alguém que tem patente. Você vai ser alguém reconhecido no mundo espiritual. Você vai ser alguém que aonde você pisa, aonde você chega, o inimigo, ele é obrigado a reconhecer uma autoridade que está sobre a tua vida. Você vai ser alguém que vai ter um reconhecimento sobre o teu nome, vai ter o sangue, o selo do sangue de Jesus sobre a tua vida. E quem são os aptos a vestir essas vestes? Quem são aqueles que são revestidos para as próximas fases? Quem são aqueles que são aptos a vestir essas vestes celestiais? Existe uma série de condutas físicas que nos fazem receber o que é espiritual. Existe uma série de atitudes físicas, mas que liberam e que fazem eu e você ter acesso àquilo que é espiritual. Existe sim atitudes físicas que liberam bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a tua vida, e que te faz ter uma patente, e que te faz ser reconhecido nas regiões celestiais. Eu vou citar alguns versículos aqui do capítulo 5 de Efésios, mas depois você pode ler todo esse capítulo, tanto 5 quanto 6, você vai poder ler este capítulo na tua casa, amém? Lê com calma. Então Efésios 5, versículo 3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Quando Paulo fala sobre uma armadura capaz de nos manter firmes, quando Paulo cita umas vestes que nos faz com que nós possamos estar preparados para a próxima fase, para sermos inabaláveis, ele está falando sobre uma armadura de Deus. Ele não está falando sobre uma armadura tua nem minha, ele está falando de uma armadura que vem do alto. Ele está falando de uma armadura que vem daquele que é rei, daquele que é santo, daquele que é poderoso, mas que tem uma santidade sobre a tua vida. Ele é santo. E como vestir uma armadura de Deus vivendo na imoralidade sexual? Como vestir uma armadura de Deus, uma armadura daquele que é santo, sendo imoral sexualmente falando? Como vestir uma armadura de Deus, sendo alguém que é cobiça, que vive cobiçando as coisas dos outros? Efésios 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, sem nenhum tipo de bebida alcoólica, sem nenhum tipo de entorpecente, sem nenhum tipo de droga. Ele é santo, a veste é dele. Não teremos acesso a essas vestes vivendo no vício, na bebida, embriagado. Não teremos acesso a essas patentes, a essas autoridades, a essa veste do reino de Deus. Quer ser revestido para a próxima fase? Se purifique e se livre dos pecados. Quer ser revestido para a próxima fase? Quer ser reconhecido no mundo espiritual? Quer ter uma autoridade? Seja santo. A palavra de Deus diz: seja santo porque eu sou santo. Seja santificado, seja liberto. Versículo 22 diz: mulheres, sujeitem a seus maridos
como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. A sua conduta, mulher, diante do seu marido é muito importante, porque ela também é uma conduta que vai te levar a ser revestida para a próxima fase. A conduta da mulher se sujeitando ao seu marido, ela também faz com que você possa ter acesso às regiões celestiais. A mulher tem um grande papel no casamento e na família. A mulher tem um grande papel no relacionamento. Ela é uma pessoa muito importante para que as coisas possam dar certo. Quando ela se sujeita, ela se prepara para ser revestida. Uma mulher tola destrói o casamento. Uma mulher tola destrói toda uma família. Uma mulher tola, ela acaba com tudo aquilo que era de Deus. Ela destrói a sua própria vida. Ela destrói a vida dos filhos. Ela destrói a vida do marido. Ela destrói a casa inteira. Mas quando essa mulher, quando ela usa de sabedoria, quando ela é sábia, quando ela passa a ter atitudes de sabedoria, atitudes sábias, então ela passa a edificar a sua casa e ela a constrói. Ela constrói um lar. Ela constrói, ela edifica esse lar. Ela cria colunas. Ela cria aquilo que é necessário para que a família dê certo. Do lado de um grande homem tem o quê? Uma grande mulher, é ou não é? A mulher, ela sustenta, ela edifica a casa, ela edifica o lar. Mas ela tem um papel, ela deve se sujeitar aos seus maridos. Porque o marido é o cabeça da mulher. Mas quando a mulher, ela usa de sabedoria, ela se reveste da armadura de Deus. Efésios 5, 25. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Qual é o amor do marido pela mulher? A ponto de se entregar por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O problema dos homens é tentar entender as mulheres. Eu quero entender a mulher, eu quero entender. Muitas vezes você não vai ouvir coisa que você não precisa entender. Elas emendam um assunto no outro. Está falando de uma coisa, daqui a pouco está na outra. Você fala uma coisa, aí ela traz um assunto lá que poderia gerar uma discórdia, uma briga, e você tem que ser maleável. Elas lembram coisas de 3 anos atrás que você esqueceu na primeira semana que aconteceu. Elas têm as suas características, amém? E aí você pode querer pegar essas características e usar contra elas. Mas a palavra está dizendo o quê? Para que você possa amá-la, amém? Não tente entender, ame a sua mulher, ame a sua esposa. Nós temos que amar, levá-las ao lugar de santificação. A responsabilidade da santificação é tua, marido. É levá-la para a igreja, é levá-la para orar, é levá-la para poder estar mais próxima de Deus. Tem muito homem que acha que a responsabilidade de levar a família para perto de Deus é da mulher. Acha que a mulher é que tem que estar orando por tudo e fazendo tudo. Acha que a responsabilidade da mulher, claro que a mulher tem que buscar a Deus também porque é individual. Mas se você é um homem, você é o sacerdote. Você que deve levá-los à palavra de Deus, assumir o seu papel, vai te levar a ser revestido de autoridade. Assumir o teu papel vai te levar a ter as vestes necessárias para a próxima fase. Efésios 6, versículo 1 diz: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não dá para ser revestido sem obediência. Filhos, sem obediência não dá para ser revestido para a próxima fase. Sem honrar o pai e mãe, não dá para você ser revestido para a próxima fase. Obedecer e honrar os teus pais físicos e espirituais são bênção na tua vida.
Honrar os pais físicos e espirituais é você atrair bênção para a tua vida, para a tua história. É te evitar um monte de problema. É evitar um monte de consequência. Honre teu pai, honre tua mãe, honre teus avós. Honre a pessoa que foi colocada como autoridade sobre a tua vida. Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criam-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai e tem mãe que deseja ser filho. O filho manda mais que os pais. Tem pai que quer ser irmão do filho. Puxa, eu vou viver uma relação de irmão com meu filho. Puxa, eu vou sair com ele pra cá, vou viver, não vou ter autoridade não. Vai ser tipo um relacionamento de irmão, de amigo, né? Tem pai que quer ser amigo do filho e não pai. Pais são pais e filhos são filhos. Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Existe uma armadura que pode te revestir para te manter firme. Mas esta armadura é de Deus. Ela é uma armadura de Deus, é uma armadura que está disponível para os santos. É a armadura de Deus, ela não combina com o pecado. A armadura de Deus, ela não combina com a desobediência. A armadura de Deus, ela não combina com a falta de honra. A armadura de Deus, ela não combina com a inversão de valores. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o rei Saul tentou colocar uma armadura dele, do rei, em cima de Davi e revestiu. O rei Saul veio, você vai enfrentar o gigante, então vem cá que eu vou te colocar uma armadura. Só que Davi não tinha armadura física. Então Saul pega a armadura dele e tenta colocar em Davi. E Davi ali, ele se sentiu, dentro daquela veste, ele se sentiu perdido. Ele não se sentiu à vontade. Davi se sentiu amarrado ali. Ele se sentiu travado naquela armadura. Ele se sentiu mal ali. E nada fluía ali. E até que Davi pegou e falou, olha, tira essas vestes, tira essa armadura não foi feita para mim. Deus tem uma armadura para você. Nada flui quando tentamos vestir uma armadura que não é de Deus. Nada flui quando tentamos vestir uma armadura que não é apropriada para o reino espiritual. Uma armadura que não foi feita para nós, nos deixa travado. Mas quando seguimos as orientações de Efésios 5 e 6, quando tomamos atitudes físicas que movem os céus a nosso favor, quando nós nos consertamos com as pessoas que nós precisamos nos consertar, quando nós consertamos com a nossa família, quando nós nos consertamos com a nossa família física, mas também com a nossa família espiritual, quando nós nos consertamos com os nossos irmãos, com os nossos parentes, quando nós nos consertamos com a nossa esposa, quando nós nos consertamos com os maridos, para as mulheres, quando nós nos consertamos com os nossos pastores, com as nossas pastoras, quando nós nos consertamos com as pessoas, há atitudes físicas. São atitudes físicas, quando nós honramos, quando nós vivemos em obediência, quando nós praticamos Efésios 5 e 6, quando nós tomamos atitudes, quando nós buscamos a santidade em nossas vidas, quando nós nos limpamos de todo pecado, então algo começa a se mover nas regiões celestiais. Então Deus começa a colocar uma patente em você, que faz você ficar conhecido nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 10, finalmente, diga finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, revestidos para a próxima fase. Homens, digam isso: eu assumo o meu papel de sacerdote. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Filhos, repitam isso: eu serei um bom filho. Eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar minha mãe. Eu vou honrar a avó, avô. Eu vou honrar tia, tio. Eu vou honrar as autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida. Mulheres, repitam isso: eu serei uma mulher sábia. Diga: eu serei submissa ao meu marido. Eu farei a diferença no meu lar. Eu serei um agente para edificar a minha casa, o meu lar. E que todos possam repetir isso: os céus não serão mais o mesmo sobre a minha vida e sobre a minha casa. Diga: de hoje em diante, eu vou estar revestido para a próxima fase. Diga: de hoje em diante, eu vou estar revestido para a próxima fase. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, onde cada oração foi feita, Pai, que o teu poder seja por completo, que a tua ação seja por completo, que o teu agir venha verdadeiramente transformar os lares, as casas, os relacionamentos, e que nós possamos ter pessoas com uma identidade espiritual, e que essa identidade venha de Ti. Reveste-o, Senhor, com vestes para as novas fases, para a próxima fase. E que em nome de Jesus, os sacerdotes possam se levantar nessa noite, com ousadia, com intrepidez, com temor, que eles possam assumir o seu papel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, para a honra e glória do Teu nome. Que se levantem os exércitos dessa geração, que se levantem, homens e mulheres posicionados, filhos, filhas, posicionadas em Deus, posicionadas em fazer o que é reto e o que é correto. Que haja um restaurar de relacionamento, que haja uma restauração de ministérios, que haja uma restauração de relacionamentos, em nome de Jesus, um restaurar,